Capítulo 33. Tomo as providências para a abertura da biblioteca antes da chegada de Oshima. Passo o aspirador de pó em todo o piso, limpo o vidro das janelas, lavo o banheiro, passo pano em cada cadeira e mesa, borrifo lustramóveis em aerosol no corrimão da escada e esfrego para obter lustro. Passo com cuidado o espanador pelo vitral sobre o patamar da escada. Varro o jardim e ligo o ar-condicionado da sala de leitura, assim como o aparelho redutor de umidade na sala do acervo. Preparo o café e aponto todos os lápis. Nesta hora matinal, existe algo na atmosfera da biblioteca deserta que me toca o coração. Todos os pensamentos e ideias aqui repousam em sereno silêncio. Na medida do possível, vou me empenhar para manter o asseio, a tranquilidade e a beleza deste local. Vez ou outra, paro e contemplo os livros que se enfileiram em silêncio nas prateleiras. Passo a mão de leve pela lombada de alguns. Às 10h30, ouço o habitual ronco do motor Mazda no estacionamento e logo depois Oshima surge com expressão levemente sonolenta. Conversamos sobre banalidades até a hora da abertura. Se você não se incomoda, eu gostaria de sair por algum tempo, digo a Oshima depois de abrir a biblioteca. Aonde vai? Quero ir à academia de ginástica e movimentar um pouco os músculos. Não tenho me exercitado de maneira adequada nos últimos tempos. O que eu quero não é só isso, naturalmente. Gostaria também, se possível, de evitar um encontro com a senhora Saeki, que costuma chegar pouco antes da hora do almoço. Prefiro dar um tempo e revê-la só depois de recuperar o equilíbrio emocional. Oshima lança um olhar ao meu rosto e, depois de breve pausa, diz: Está bem, mas preste atenção nos lugares por onde anda. Não vou encher sua paciência com conselhos irritantes, porque não sou do tipo galinha choca, aflita atrás da ninhada, mas você sabe muito bem que está numa situação em que todo cuidado é pouco. Não se preocupe, vou me cuidar. Respondo. Com a mochila às costas, pego o trem. Desço na estação de Takamatsu e vou de ônibus à academia que costumava frequentar. No vestiário, troco minha roupa e em seguida passo pelos aparelhos fazendo a habitual série de exercícios enquanto ouço Prince em meu Walkman. Fazia algum tempo que eu não me exercitava e meu corpo protesta. Ainda assim, persisto e vou vencendo uma a uma as diversas etapas. Protestando e se recusando a aceitar a carga extra, meu corpo está apenas mostrando reações normais. Tenho apenas de acalmar estas reações e de suprimi-las. Inspiro, retenho o ar e expiro enquanto ouço Little Red Corvette. Retenho o ar e expiro. Repito diversas vezes, metodicamente. Uns após os outros, vou atormentando os músculos de maneira ordenada até quase atingirem o limite de resistência. O suor escorre e a camiseta úmida começa a pesar. Sou obrigado a ir diversas vezes ao bebedouro para repor a quantidade de líquido que perdi. Enquanto circulo pelos aparelhos na ordem costumeira, penso na senhora Saeki. Penso nos momentos de sexo com ela. Tento não pensar em nada, mas isso não é tão fácil.
Concentro a atenção nos músculos, empenho-me de corpo e alma na reprodução contínua e regular dos movimentos. Mesmos aparelhos, mesma carga e mesmo número de repetições. Em meus ouvidos, Prince canta Sexy Motherfucker. Resta ainda uma leve sensação dolorosa na cabeça do meu pênis. A uretra arde quando esvazio a bexiga. A glande está avermelhada. Recém-liberto do prepúcio, meu pênis ainda é tenro e sensível. Assoberbada por densas fantasias, pela voz imprecisa de Prince, por citações provenientes de diversos livros, minha mente está prestes a explodir. Tomo uma chuveirada para me livrar do suor, visto roupa limpa, tomo o ônibus outra vez e retorno à estação. Sinto fome, entro na primeira lanchonete que avisto diante da estação e peço uma refeição simples. E enquanto como, dou-me conta de que este é o mesmo estabelecimento em que almocei no dia em que cheguei a Takamatsu. Por falar nisso, quantos dias já se teriam passado desde que cheguei a esta localidade? Faz aproximadamente uma semana que moro na biblioteca. Devo, portanto, estar em Shikoku há quase 3 semanas. Não consigo fazer um cálculo mental preciso dos dias transcorridos. Sei, porém, que, para tanto, tenho apenas de abrir a mochila, retirar de lá o meu diário e relê-lo. Acabo de almoçar. Enquanto tomo meu chá, observo o vai e vem agitado das pessoas que cruzam a estação. Todos se encaminham para algum lugar. Posso também me tornar uma delas, caso queira. Posso tomar qualquer uma das composições e me dirigir imediatamente para um outro lugar. Posso abandonar ou ainda descartar tudo que tenho aqui e ir para uma cidade desconhecida a fim de recomeçar do zero. Seria o mesmo que virar uma página do caderno e começar uma folha em branco. Posso ir a Hiroshima, por exemplo, ou a Fukuoka. Nada me prende. Sou 100% livre. A mochila que carrego contém todas as coisas básicas necessárias à minha sobrevivência. Roupas limpas, artigos de toalete, saco de dormir e o dinheiro que peguei do gabinete do meu pai continua quase intocado. Mas sei perfeitamente que já não posso ir a lugar algum. Mas você sabe perfeitamente que já não pode ir a lugar algum. Você teve a senhora Saeki em seus braços e ejaculou dentro dela muitas vezes. E de cada vez ela o aceitou. Seu pênis ainda arde, ainda guarda a lembrança da vagina dela, que aliás é um dos lugares reservados para você. E você pensa também na biblioteca.
pensa nos silenciosos livros que na quietude matinal se enfileiram nas prateleiras do acervo. Pensa em Oshima, no seu quarto, no quadro Kafka Beira-Mar que pende de uma das paredes, na garota de 15 anos que ali surge para contemplá-lo. Você sacode a cabeça. Você já não é capaz de sair dali. Já não é livre, mas você quer realmente ser livre? Perguntou o menino corvo. Dentro da estação, cruzo diversas vezes com policiais que fazem a ronda, mas eles nem olham para mim. São muitos os rapazes queimados de sol andando com uma mochila nas costas. Sou, com certeza, apenas mais um deles. Estou integrado à paisagem local. Não há o que temer. Basta apenas me comportar com naturalidade. Ninguém vai prestar atenção em mim. Tomo a pequena composição de apenas 2 vagões e retorno à biblioteca. Ah, você chegou? Diz Oshima. Depois repara na minha mochila e diz em tom atônito: Caramba, você tem de andar sempre com esse trambolho volumoso nas costas? Me faz lembrar um menininho que nunca larga o cobertor, aquele das tiras cômicas do Charlie Brown. Ponho a água a ferver e tomo chá. Oshima está, como sempre, girando um lápis recém-apontado entre os dedos. Que fim ele dá aos lápis que ficaram curtos? Começo a achar que, para você, essa mochila simboliza liberdade. Provavelmente, eu digo. Pode ser que carregar consigo o símbolo da liberdade lhe dê mais prazer do que ter nas mãos a liberdade propriamente dita. Algumas vezes, eu digo. Algumas vezes, repete ele. Se existisse no mundo uma espécie de concurso para ver quem fornece as respostas mais lacônicas, tenho certeza de que você o venceria com o pé nas costas. Pode ser. Eu digo. Pode ser. Repete Oshima agastado. Meu jovem, pode ser que a grande maioria das pessoas existentes no mundo não esteja em busca de liberdade. As pessoas apenas pensam que estão. Tudo é ilusório. Caso a liberdade lhes fosse realmente concedida, a maioria se veria num mato sem cachorro. Lembre-se sempre disso. Na verdade, as pessoas gostam de se sentir presas. Entendeu? Você também, Oshima? Sim, eu também gosto de me sentir preso. Isto é, até um certo ponto. Jean-Jacques Rousseau declarou:
A civilização teve início no momento em que a humanidade aprendeu a construir muros. Um rasgo de genialidade. Exatamente. A civilização é o produto da falta de liberdade intramuros. A única exceção é o caso dos aborígenes do continente australiano. Este povo preservou uma civilização sem muros até o século XVII. Eram totalmente livres. Podiam ir aonde queriam, quando bem entendiam, para fazer o que desse na veneta. A vida deles era andar, literalmente. Andar era uma metáfora de vida para eles. Os aborígenes não conseguiram entender nada quando os ingleses chegaram e construíram cercas para prender o gado. E ainda sem nada entender, foram classificados como perigosos seres de comportamento antissocial e tangidos para a inóspita vastidão australiana. De modo que é bom você se cuidar, Kafka Tamura, porque, no final das contas, os que constroem muros mais altos e mais resistentes são os que têm melhores condições de sobreviver. Negue e será expulso para a vastidão deserta. Volto ao meu quarto e descarrego minha mochila. Depois, faço café fresco e levo, como de hábito, à sala da senhora Saeki. Com a bandeja de aço inox nas mãos, subo cuidadosamente um a um os degraus da escada. A tábua da velha escada range de leve. O vitral acima do patamar projeta sobre o piso uma grande variedade de cores vivas. Eu ponho o pé na poça multicor. A senhora Saeki está à escrivaninha escrevendo qualquer coisa. Deposito a xícara de café sobre o tampo. Ela ergue o rosto e me convida a sentar na cadeira de sempre. Veste camiseta preta e sobre ela uma camisa café com leite. Usa presilhas para segurar a franja e tem brincos pequenos de pérolas nas orelhas. Ela permanece em silêncio por alguns minutos. Imóvel, contempla o que ela própria acabou de escrever. A expressão do rosto é a mesma de sempre. Ela tampa a caneta e a depõe sobre o manuscrito. Espalma a mão e se certifica de que não há tinta em seus dedos. O sol desta tarde de domingo entra pela janela. Há alguém conversando no jardim. Oshima me disse que você foi à academia de ginástica. Sim, senhora. Que tipo de exercício você fez lá? Com aparelhos e peso. E que mais? Sacudo a cabeça. Atividade solitária sua, não é? Aceno concordando. Você está procurando se fortalecer. Eu tenho de me fortalecer, porque caso contrário, não sobreviverei. Isso é verdade, especialmente no meu caso. Pois você é sozinho no mundo. Não tenho ninguém a quem recorrer. Quero dizer, ninguém até hoje acorreu em meu auxílio. De modo que só me restou abrir caminho à custa de esforço próprio. Portanto, preciso me fortalecer. Sou como um corvo desgarrado do bando. Essa é a razão por que adotei o nome Kafka. Kafka significa corvo em tcheco. É mesmo? Então, você é um corvo? Sim.
Isso mesmo. Diz um menino chamado Corvo. Mas as pessoas não podem viver para sempre desse jeito, não acha? Há um limite para esse tipo de vida. Você não pode transformar sua força em 4 paredes e se enclausurar dentro delas. A força é sempre destruída por outra maior. É uma lei natural. Porque a própria força se transforma em moralidade. A senhora Saeki sorri. Você entende as coisas com muita rapidez. Eu digo, o que eu busco, isto é, a força que eu busco, não se relaciona com vitórias ou derrotas. Tampouco procuro paredes capazes de rechaçar forças externas. O que eu busco é a força que me permite enfrentar a que vem de fora e resistir a ela. Um tipo de força que me permita suportar com serenidade a injustiça, a falta de sorte, a tristeza, o mal entendido e a incompreensão. Esse deve ser o tipo de força mais difícil de se obter. Sei disso. Seu sorriso se aprofunda um pouco mais. Tenho a impressão de que você sabe tudo. Sacudo a cabeça. Longe disso, só tenho 15 anos e as coisas que desconheço são incontáveis. Coisas que eu devia saber, mas não sei. Por exemplo, não sei nada sobre a senhora. Ela apanha a xícara de café e toma um gole. Na verdade, não existe nada que você deva saber a meu respeito. Ou seja, não tenho nada que você precise saber. Lembra-se da minha hipótese? Com certeza, mas a hipótese é sua. Não fui eu que formulei. E por isso, não sou responsável por ela. Concorda? Plenamente, o ônus da prova cabe a quem formulou a hipótese. E isso me leva a fazer uma pergunta. Qual? A senhora me disse que muito tempo atrás escreveu e publicou um livro sobre pessoas que foram atingidas por raio, não disse? Disse. É possível achar esse livro em algum lugar? Ela sacode a cabeça. Antes de mais nada, a edição pequena se esgotou há muito. E caso algum exemplar tivesse restado, deve ter sido destruído. Eu mesma não tenho nenhum comigo. Conforme já lhe disse antes, ninguém tem muito interesse por livros de entrevistas com pessoas atingidas por raios e que ainda assim sobreviveram. E por que motivo a senhora se interessou? Por quê? Realmente? Talvez porque tenha percebido algo simbólico no fato. Ou talvez eu estivesse apenas procurando uma justificativa para me ocupar, para
me movimentar incessantemente. Neste momento, já não me lembro qual foi a motivação direta da pesquisa. Seja como for, a verdade é que, certo dia, a ideia me ocorreu de repente e eu comecei a pesquisar. Na época, eu era uma escritora sem problemas financeiros e com tempo de sobra, de modo que, até certo ponto, consegui fazer o que queria. Para mim, o trabalho foi fascinante. Tive a oportunidade de me encontrar com diversas pessoas e de ouvir diversas histórias. Se não fosse por essa pesquisa, acredito que teria me fechado em mim mesma e me afastado irremediavelmente da realidade. Meu pai também foi atingido por um raio em sua mocidade. Nessa época, ganhava alguns trocados trabalhando como caddy num campo de golfe. Ele se salvou por um triz, mas o homem que estava com ele faleceu. Muito mais gente do que se imagina morre atingida por raios em campos de golfe. A área em que são construídos é vasta e plana. Quase não existem abrigos e os tacos de golfe se transformam em alvos prediletos dos raios. Suponho que também seu pai se chamava Tamura. Sim, senhora, e tinha mais ou menos a sua idade. Ela sacode a cabeça. Não me lembro de ninguém com esse nome. Não havia nenhum Tamura entre os meus entrevistados. Fico em silêncio. E pelo que vejo, isso é parte da sua hipótese, ou seja, que conheci seu pai enquanto escrevi esse livro e que, em decorrência, tive você. Sim. Nesse caso, chegamos ao fim da nossa conversa, porque esse fato não existiu. Portanto, sua hipótese não se mantém. Não é bem assim. Por que não é? Porque não consigo acreditar no que a senhora diz. Como assim? Por exemplo, quando mencionei o nome Tamura, a senhora logo disse que não havia ninguém com esse nome. Nem pensou direito. 20 anos atrás, a senhora entrevistou muita gente. Não creio que se lembrasse com tanta presteza se existia ou não alguém chamado Tamura entre os seus entrevistados. A senhora Saeki sacode a cabeça. Em seguida, toma outro gole de café. Um sorriso muito pálido surge em seus lábios. Ah, Kafka, eu espero até que ela encontre as palavras. Tenho a impressão de que muita coisa está mudando ao meu redor. Como assim? Não consigo explicar direito, mas percebo essa mudança. Na pressão atmosférica, na maneira como o som reverbera e a luz reflete, no modo como o corpo se move e as horas passam. Em tudo isso, gradualmente, como se minúsculas gotas de mudança estivessem se juntando para produzir uma correnteza. A senhora Saeki
pega sua caneta Montblanc preta, observa e torna a depô-la no lugar onde estava. Depois me encara. Acredito que o que aconteceu no seu quarto ontem à noite faz parte desses movimentos de que lhe falei. Eu mesma não sei se o que fizemos durante a noite passada foi correto ou não, mas naquele momento eu tinha decidido que já não me forçaria a formular julgamentos. Se a correnteza está aí, pensei, vou me deixar levar por ela para onde quer que ela queira me levar. Posso dizer com franqueza o que penso a seu respeito? Pode, claro. Acho que a senhora está tentando preencher o tempo que perdeu. Ela permanece alguns instantes em silêncio, pensando no que acabo de lhe dizer. E como sabe disso? Porque talvez eu também esteja tentando fazer a mesma coisa. Quer dizer, tentando preencher o tempo que perdeu? Exato! Muita coisa me foi roubada na minha infância. Muita coisa importante. E eu tenho de recuperar parte delas agora, enquanto é tempo. Para poder continuar vivendo. Aceno. Eu tenho de fazer isso. Pessoas precisam de uma espécie de lugar para onde possam retornar. Ainda há tempo. Ou melhor, talvez haja. Tanto para mim quanto para a senhora. Ela fecha os olhos, junta as mãos e entrelaça os dedos sobre a escrivaninha. Depois, abre outra vez os olhos, parecendo resignada. Quem é você? Como sabe tanta coisa a respeito de tantos assuntos? A senhora deve saber muito bem quem eu sou. Você diz. Sou Kafka Abeiramar, seu amante e seu filho, um menino chamado Corvo. E nós dois nunca seremos livres. Estamos presos num turbilhão, às vezes fora do tempo. Nós dois fomos atingidos por um raio em algum lugar. Um raio desprovido de som e forma. Nessa noite, vocês tornam a se abraçar. Seus ouvidos captam o som do vazio existente dentro dela sendo preenchido. É um som abafado, como de uma areia fina desmoronando na praia à luz do luar. Você contém a respiração e apura os ouvidos. Você está dentro da hipótese.
fora da hipótese, dentro dela, fora dela. Inspira, retém o ar, expira. Inspira, retém o ar, expira. Em seu cérebro, Prince é molusco que canta sem parar. a lua sobe no firmamento, é maré cheia. A água do mar corre para dentro do rio. Os galhos do corniço à beira da janela estremecem nervosamente. Ela enterra o rosto em seu peito. Você sente contra a pele nua a respiração dela. Ela segue com a ponta dos dedos o traçado de cada um dos seus músculos. Depois, lambe carinhosamente seu pênis avermelhado, tentando confortá-lo. Você goza. Ela deglute o sêmen como se esse fosse algo muito precioso. Você beija a genitália dela. A ponta da sua língua toca todos os recantos dela. É então que você se transforma em outra pessoa e em outra coisa. Está em outro lugar. Não existe nada dentro de mim que você precise conhecer. Vocês se abraçam até a chegada da segunda-feira, atentos ao som da passagem das horas.